Oi, pessoal, tudo bem? A palavra de hoje não é para reflexão, mas para direção. Para você que precisa se posicionar, se movimentar corretamente no campo de batalha. Para você que, na verdade, está no meio de uma guerra e não está sabendo como lidar com essa situação. Para você que, na verdade, tem percebido que o inimigo está tentando resistir, tentando, na verdade, te fazer esmurecer, te fazer recuar. E eu quero trazer aqui algumas instruções, algumas estratégias, baseado na palavra do Senhor, é claro, e uma série, na verdade, de 7 vídeos consecutivos, te instruindo como se movimentar no meio de uma guerra, no meio de uma peleja. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E eu quero desde já trazer a primeira instrução, que diz assim: quando o Senhor ele leva Ezequiel para o vale, Ezequiel capítulo 37, diz que o Senhor leva ele pela mão e no Espírito do Senhor. Ele é levado pela mão e pelo Espírito do Senhor. E o Senhor faz com que Ezequiel ande no meio do vale. O Senhor faz com que Ezequiel, ele se movimente naquele lugar. E a primeira instrução que você precisa compreender e aplicar é que quando se é levado para um vale, vale de confronto, vale de batalha, como Ezequiel foi, é necessário que se vá em espírito, e na direção do Senhor. Ezequiel ele não foi para o vale por conta própria. Ezequiel ele não foi, na verdade, para o vale na carne. Ezequiel ele é levado pela mão do Senhor e ele, na verdade, foi levado pelo Espírito do Senhor. Então, no meio desse vale que talvez você esteja vivendo, ou talvez você já até passou por algum, que eu acredito que sim, ou irá passar por algum, você precisa, na verdade, entender que é no Espírito que você precisa ir. É no Espírito que você vai, na verdade, saber lidar, saber compreender o que está acontecendo. Você não pode estar no vale na carne, você não pode usar as armas carnais, você não pode se revestir de uma armadura natural. Você precisa estar no vale, na direção, na instrução e no Espírito do Senhor. Essa é a primeira direção, essa é a primeira instrução. Porque antes do confronto acontecer no mundo natural, já aconteceu ou está acontecendo no espiritual. Então o Senhor precisou levar Ezequiel para que Ezequiel compreendesse a dimensão, da guerra que ele estava enfrentando, para tentar, na verdade, trazer o povo de Israel para a presença do Senhor. Resgatar, na verdade, o povo de Israel, para o seu local de origem, para o seu posicionamento inicial. Então você precisa compreender que a batalha ela é espiritual. O mundo espiritual ele vai se movimentar 24 horas para tentar resistir contra a sua vida, para tentar, na verdade, te destruir, te fazer retroceder, te fazer recuar, tentar drenar as suas forças. Você precisa compreender o que está acontecendo. Foi por isso que o Senhor levou Ezequiel para aquele lugar. E o Senhor leva Ezequiel para aquele lugar para que ele observasse de perto o que estava acontecendo. E quando ele chega no vale, a palavra do Senhor diz que o Senhor coloca ele no meio do vale. O meio, na verdade, para que ele andasse, no meio daqueles ossos. E no meio de um vale você precisa compreender, essa é a segunda instrução, que não se anda de qualquer jeito, que não se movimenta de qualquer forma,
que no meio de um vale precisamos ter cautela, precisamos ter cuidado, porque vale é lugar de confronto, é lugar de campo minado. Se você pisar em falso, você pode, na verdade, ser destruído. Se você pisar em falso, você pode, na verdade, destruir a estrutura que ainda está no vale. Porque esse vale aqui tinha os ossos secos, mas ainda tinha a estrutura. Então, se ele pisasse de qualquer forma, se ele se movimentasse de qualquer jeito, ele poderia destruir. Ou seja, o Senhor estava mostrando: Ezequiel, você está no meio de um vale e você vai se movimentar no meio desse vale. Então, Ezequiel, ele precisava se movimentar, né, com cautela, se movimentar, na verdade, diferente, né, de que se ele estivesse em um lugar totalmente diferente do vale. Então ele precisa, na verdade, compreender, você precisa compreender, assim como Ezequiel compreendeu, que o vale, na verdade, é lugar onde o Senhor nos faz observar, é local onde muitas vezes o Senhor vai revelar, porque o Senhor revelou para Ezequiel o que ele precisava fazer. Talvez você já recebeu alguma revelação, já recebeu, na verdade, algumas instruções. Muitas vezes o Senhor já te mostrou em sonhos o que está acontecendo no vale e você precisa se antecipar. Porque se o Senhor está mostrando é porque já está acontecendo, o mundo espiritual já está se movimentando. E como bom soldado, você precisa, na verdade, se antecipar para, na verdade, desfazer as obras do diabo. Para desfazer, na verdade, aquilo que o inimigo tem tentado contra a sua vida. Ou contra a vida daquelas pessoas que muitas vezes o Senhor, na verdade, te fez ir para o vale para que você observasse o que estava acontecendo na vida delas. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Outra coisa que acontece no meio do vale, que muitas vezes você está sem saber, né, como se movimentar. Porque embora Ezequiel ele tinha cautela para andar no meio do vale e precisou, na verdade, ter esse cuidado, ele não sabia o que fazer. E talvez você esteja se perguntando: o que eu irei fazer? E é natural, porque na verdade quando o Senhor pergunta para Ezequiel se porventura, né, aqueles ossos poderiam reviver, aí Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Ou seja, ele estava dizendo: Senhor, não sei de nada, não sei o que fazer, não sei, né, qual é a ferramenta, qual é o instrumento, qual é a arma que eu vou usar, qual é o meu posicionamento. Talvez você não saiba lidar com essa situação, talvez você não esteja, na verdade, sabendo, né, como utilizar aquilo que, na verdade, o Senhor já te entregou, aquilo que, na verdade, já está sobre as suas mãos. Porque quando o Senhor levou Ezequiel para o vale, Ezequiel ele já tinha sido chamado como profeta. Ezequiel já tinha sido levantado para trazer, na verdade, restauração para o povo de Israel, para trazer o povo ao arrependimento. Só que, diante da situação que estava acontecendo no mundo físico, Ezequiel não sabia o que fazer. Talvez seja esse o seu dilema. Você não está sabendo como lidar, você não está sabendo o que fazer no meio do vale, e é necessário que você, né, compreenda e diga em alta voz, né, Senhor, tu sabes. O texto é bem claro aqui, porque quando Ezequiel diz: Senhor Jeová, tu sabes, algumas traduções falam assim, Jeová está com letra maiúscula, né, porque o Senhor, na verdade, ali, Ezequiel, ele, na verdade, entende que o Senhor Jeová é poderoso, que o Senhor Jeová, né, é majestoso, que é general de guerra, e que aquilo que ele não sabia, o Senhor poderia responder, o Senhor poderia, na verdade, dar a instrução do que ele precisava fazer. E foi isso que aconteceu. Ezequiel recebeu a instrução para ele profetizar, né? Ezequiel, na verdade, recebeu a instrução para que ele trouxesse vida através da palavra. Então, muitas vezes não é necessário que você toque, não é necessário que você ponha a sua mão em nada.
É necessário tão somente que você profetize, libera a palavra. Libera aquilo que você sabe que através da palavra, né, que é liberada para os seus lábios, a autoridade que o Senhor lhe deu, será na verdade transformado todo o cenário. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Porque o que estava acontecendo aqui na verdade é que o povo de Israel, a palavra do Senhor fala mais à frente, que tinha se dividido. O cenário era de divisão. O confronto aconteceu porque, né, Judá e as outras tribos, na verdade, estava dividida. O povo estava, na verdade, dividido. E o reino dividido não subsiste. E a Bíblia fala que, além da divisão, eles tinham se contaminado. Na verdade, eles estavam, na verdade, adorando outros deuses. Eles tinham, na verdade, se corrompido espiritualmente. E por causa disso aconteceu um confronto aonde, na verdade, o inimigo prevaleceu sobre o povo de Israel. Eu não sei, na verdade, né, e você precisa perguntar ao Senhor, porque cada vale é específico, cada vale é individual. Você precisa perguntar para o Senhor. Quando o Senhor te levar para o vale, quando o Senhor te fizer observar, quando o Senhor começar a revelar, você precisa perguntar para o Senhor qual é a causa. A terceira instrução é essa. Você precisa perguntar para o Senhor a raiz do problema. Porque você só vai tratar aquilo que você sabe, aquilo que você tem conhecimento. Então você precisa, na verdade, perguntar para o Senhor qual é a raiz desse problema. Porque está persistindo, porque está resistindo. Você precisa perguntar para que o Senhor revele. Porque o Senhor revelou para Ezequiel a divisão, o Senhor revelou para Ezequiel a idolatria, o Senhor revelou para Ezequiel a abominação que estava acontecendo no meio do povo, o Senhor revelou para Ezequiel a contaminação espiritual que estava, na verdade, sobre o povo de Israel. Então você precisa perguntar para o Senhor a causa, assim como você vai para o médico e você muitas vezes está com alguns sintomas e você não sabe qual é a causa, e esse sintoma muitas vezes está persistindo há muito tempo, e você muitas vezes está tratando os sintomas e não a causa, e por isso o problema está persistindo. Você precisa perguntar para o Senhor por que está acontecendo isso, porque isso está, na verdade, persistindo, para que você venha tratar na raiz, para que o Senhor venha lhe dar, na verdade, estratégia de como tratar a raiz. Então essas são as 3 instruções, né, desse primeiro vídeo, né, que se assim o Senhor permitir, aí da sequência de mais 7, a não ser que Ele queira estender, para que você compreenda como, né, enfrentar esse problema, essa situação. Você precisa observar, você precisa ter sensibilidade espiritual para ouvir o Senhor falar. Você precisa, na verdade, colocar em prática aquelas estratégias que o Senhor está lhe dando no meio do vale. E eu tenho certeza que se você colocar em prática, se você, na verdade, usar autoridade, se você se posicionar e se movimentar de maneira correta, você será bem sucedido, né, nessa batalha. Então, esta palavra que eu deixo hoje para instrução, esses 3 direcionamentos. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.